Segurança em voo. Cresce a demanda pelo transporte aéreo no país e simpósio em São José dos Campos debate estratégias para prevenir acidentes. A gente tem uma cultura de não treinamento. Treinamento é a grande diferença da segurança do meio de transporte. Dono de pousada é assassinado misteriosamente em Ubatuba. De volta ao trabalho, funcionários da GM em layoff reassumem funções na fábrica a partir de segunda-feira. De novo nas ruas, mais de 2.000 presos deixam penitenciárias da região amanhã na saída temporária do Dia dos Pais. Estado de atenção. Calor e baixa umidade do ar deixam o inverno com clima de deserto. Ao vivo, as consequências para a saúde e o que fazer para aliviar os efeitos do tempo seco. Vôlei. São José inicia hoje luta por vaga na Superliga Nacional. A equipe está em quadra neste momento. Masterchef em Taubaté. Henrique Fogaça vira jurado em concurso que vai eleger a melhor dupla formada por pai e filho cozinheiros. Fala pessoal de Taubaté, quinta-feira está aí no Via Vale Shopping, um evento de gastronomia. Espero todos vocês lá. Apareçam. O Band Cidade, segunda edição, começa agora. Olá, boa noite. O brasileiro está cada vez mais trocando o transporte rodoviário pelo avião. Somente em junho, cerca de 7 milhões de pessoas voaram pelo Brasil. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, por semana, são quase 24 mil pousos e decolagens em todo o país. Prevenir acidentes e garantir a segurança dos passageiros são os objetivos de um simpósio realizado no ITA, em São José dos Campos. Em tempos de queda na economia, os voos domésticos no Brasil decolam e voam cada vez mais alto. Somente em junho deste ano, o número de viagens aéreas cresceu cerca de 2% em comparação com o mesmo mês de 2014. E as viagens internacionais tiveram alta ainda maior, de 12%. É uma necessidade hoje. Hoje você não tem como viver sem isso. Era como antes do advindo do celular, por exemplo. A gente conseguia viver sem celular, hoje não consegue mais. Então a aviação ela se tornou tão inerente ao campo do negócio, ao campo do lazer, que a gente não consegue mais ter essa falta dele. Então a gente usa. Já são 21 meses seguidos de crescimento. E com mais voos, o número de passageiros também aumenta. Em junho, 7 milhões e 400 mil pessoas viajaram de avião, o meio de transporte mais seguro do mundo, segundo estatísticas internacionais. Mesmo assim, os acidentes acontecem. De acordo com dados da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, no ano passado foram 139 acidentes aéreos, mais de 40% deles relacionados à aviação executiva, aviões pessoais. Pelo 8º ano consecutivo, o Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo, ligado à aeronáutica aqui em São José dos Campos, realiza um simpósio para debater a segurança no ar e diminuir os casos de acidentes aéreos. O objetivo dessa discussão não é exatamente buscar culpados de um eventual acidente, não é buscar responsabilidades, e sim prevenir que situações perigosas ou que acidentes se repitam no futuro. Em agosto do ano passado, o então candidato à presidência da República, Eduardo Campos, morreu na queda do jatinho em que viajava, na cidade de Santos. Investigações comprovaram que o piloto Marcos Martins não teve treinamento específico para aquele modelo de aeronave. Para este tenente da aeronáutica, que trabalha com simuladores de voo, os equipamentos deveriam ser mais utilizados. Isso é primordial, saber como que esses recursos são tratados, por exemplo, recursos audiovisuais e recursos de treinadores de voo, simuladores de voo, como que isso é tratado. Apesar de ser ligado, por exemplo, diretamente com a segurança de voo, a gente percebe que ainda não é muito cobrado na formação de pilotos em geral na aviação civil. O pior na segurança da aviação é o vício, que no início poderiam ser mitigados, poderiam ser excluídos se fosse utilizado um treinador apropriado, um simulador de voo. Este especialista defende mais tempo de formação. Atualmente bastam 150 horas de voo em escola homologada para se tornar piloto.
A certificação de um piloto, a certificação de uma aeronave, ela tem uns requisitos muito mais apertados do que outros meios de transporte. Um piloto ele tem que revalidar sua carteira todo ano, independente se ele voou ou não voou. A sua revalidação é cogente, senão ele não pode voar mais. Então o treinamento é a grande diferença da segurança do meio de transporte. A gente tem uma cultura de não treinamento. A empresa aérea ela é obrigada a treinar muito, o táxi aéreo é obrigado a treinar muito, mas a aviação executiva nem tanto. A Polícia Civil tenta desvendar o assassinato do dono de uma pousada em Ubatuba. O homem de 74 anos foi encontrado pelos hóspedes morto dentro do próprio estabelecimento. O corpo estava com marcas de tiros nas costas e também no rosto. Os hóspedes prestaram depoimento na delegacia e disseram que não ouviram disparos de arma de fogo. Nada foi levado da pousada, o que descarta o crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O dinheiro que estava na recepção não foi levado e também não havia sinais de arrombamento. Os investigadores ainda não têm pistas do assassino. E um taxista de São José dos Campos foi preso, acusado pelo crime de tráfico internacional de pessoas, formação de quadrilha e corrupção de menores. De acordo com o Ministério Público Federal de Guarulhos, Alan Ribeiro e outros 3 suspeitos teriam montado um esquema de aliciamento de mulheres no interior do estado. Elas eram levadas à Espanha para trabalhar como garotas de programa. As investigações começaram em 2004, após a apreensão de um adolescente, na época com 17 anos, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O menor acompanhava uma das vítimas da quadrilha. Após interceptações telefônicas, a polícia chegou até os envolvidos. Mais de 2.700 detentos que cumprem pena em penitenciárias da região vão ganhar as ruas a partir de amanhã. Eles serão beneficiados pela saída temporária do Dia dos Pais. Serão 4 dias de liberdade. 191 detentas dos presídios femininos 1 e 2 de Tremembé saem das unidades. Da P2 masculina, serão outros 146 detentos. Todos devem retornar no dia 10 de agosto. Na sexta-feira, 2.390 presos saem do PEMANO e da P1 e retornam no dia 11 de agosto. 750 trabalhadores da General Motors de São José dos Campos, que estão em layoff, começaram hoje a receber os telegramas comunicando o retorno ao trabalho. Eles reassumem as funções na fábrica na segunda-feira, dia 10 de agosto. O grupo estava com um contrato de trabalho suspenso desde o dia 9 de março. Na época, a medida afetou 798 trabalhadores. Desse total, 48 já foram reintegrados ao quadro. A medida foi necessária para adequar a produção à queda nas vendas. Segundo a Anfávia, a Associação de Fabricantes de Veículos Automotores, no primeiro semestre, cerca de 7.600 postos de trabalho foram fechados no país. O Sindicato dos Metalúrgicos afirma que os funcionários retornam na segunda-feira com estabilidade no emprego. Sobre a exclusão da fábrica de São José dos Campos do investimento de 13 bilhões de reais previsto pela montadora no Brasil, o presidente do sindicato disse que ainda não foi comunicado oficialmente sobre a decisão e que na semana que vem vai se reunir com a direção da GM. E nós queremos que a General Motors cumpra com as suas obrigações. Ela pactou conosco um investimento de 2 bilhões e meio, a contratação de 2.500 pessoas e um carro novo a partir de 2017 fabricado na fábrica de São José. Isso foi uma negociação pública que os vereadores tiveram 2 audiências para discutir o tema na Câmara Municipal. Essa negociação envolveu a Prefeitura, envolveu o Governo do Estado, envolveu o Governo Federal. Então, o que o sindicato está cobrando é que a empresa faça aquilo que ela prometeu, não apenas para nós, mas para o conjunto da sociedade e para o país. A seguir, o deserto é aqui. Clima seco com alta concentração de poluentes exige cuidados especiais com a saúde. Ao vivo aqui nesta bancada estará conosco a médica Estela Zollner, aqui dando aí orientações, para a gente enfrentar esse período em que o simples ato de respirar fica mais difícil. 6h59, breve intervalo, a gente volta já.